Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vandeham Sri Guru Sri Jutapadaka Malam Sri Gurum Vaishnavam Ischa Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunata Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishaka Vitam Vischa. Haribol, todas as glórias são aos devotos reunidos. Que bom que estamos aqui para mais uma aula do Bhagavad Gita. Hoje eu irei falar o verso 3 do capítulo 9, o conhecimento mais confidencial. Krishna está dizendo para Arjuna: aqueles que não são fiéis neste serviço devocional não podem me alcançar, ó subjugador dos inimigos. Por isso, eles voltam a trilhar o caminho de nascimentos e mortes neste mundo material. Esse verso faz parte, do capítulo onde Krishna está revelando a confidencialidade maior sobre ele. E aqui nesse verso, explicitamente, Krishna fala sobre a infidelidade do devoto que não quer seguir o caminho devocional. Então vamos para o significado de Srila Prabhupada. Os infiéis não podem adotar este processo do serviço devocional. Este é o significado deste verso. A fé surge da associação com os devotos. Aqui, Prabhupada, a gente pode ver esse termo, infiel é a pessoa que realmente está traindo a bondade, a misericórdia, de Deus. Podemos ver assim que até mesmo aqui nas relações humanas, essa questão da infidelidade, às vezes temos uma pessoa excelente do nosso lado, mas devido aos desejos sexuais ou à luxúria ou por algum outro motivo misterioso, nós resolvemos nos associar, com outras pessoas. Esse tipo de infidelidade onde Krishna, como o Ser Supremo, o Ser mais maravilhoso da existência, que nos oferece a companhia suprema em amor, em bem-aventurança, e muitas vezes resolvemos deixar Deus de lado para nos associar com a energia material, para desfrutar com a energia material por causa da nossa luxúria, e assim nos tornamos infiéis a este Ser Supremo que agora mesmo está dentro do nosso coração, vibrando em bondade e amor. E mesmo assim, Krishna ele permanece neutro, respeitando a nossa posição de rejeitá-lo, nossa posição de tentar desfrutar algo diferente, assim, de Deus, dentro de uma mentalidade condicionada que acredita que nós somos separados de Deus. Nessa concepção, realmente colocamos Krishna de lado e casamos, basicamente com esse corpo grosseiro, esse corpo sutil, e tentamos levar uma vida dita feliz aqui no mundo material. E esse serviço devocional é o fruto de uma relação
com Deus, né? Quando falamos em praticar atividades que vão satisfazer a Deus, o que automaticamente vai trazer felicidade para nós, porque não há outra maneira de sermos felizes, senão por meio da associação com Krishna. E renunciando a isso, por sermos infiéis a Krishna, passamos a sofrer nesse mundo. Então Krishna, logo no início aqui desse verso, está dizendo que as pessoas que não têm fidelidade em participar do seu serviço devocional não podem alcançá-lo. Entende? A nossa relação de intimidade com Krishna se dá por meio do avanço progressivo em atividades conscientes de Krishna, que se chama serviço devocional. Apenas as pessoas que são fiéis podem alcançar essa plataforma de amor e de reconhecimento divino. Prabhupada está explicando que para se adotar esse serviço devocional precisamos de fé. E essa fé surge da associação com os devotos. É um processo inicial, né? Fé. Você primeiro se associa com pessoas que estão amando a Krishna, que já estão no serviço devocional, e isso vai criar um estímulo em nosso coração, através da visão feliz das pessoas que estão conectadas com Krishna. Então ingressamos nesse movimento, né, espiritual, onde várias almas estão congregadas para voltar para Deus. Então Prabhupada diz que as pessoas desafortunadas, mesmo depois que as grandes personalidades lhes fornecem toda a evidência contida nos Vedas, continuam sem ter fé em Deus. Isso é uma situação muito triste, né? Mesmo sabendo que tantos e tantos devotos alcançaram esse samadhi, né? Essa consciência superior, e deram relatos de sua realização interna. Podemos observar assim o exemplo de um devoto feliz, conectado com Deus, e mesmo assim nós não temos fé, né, em Krishna. Isso é muito triste. Também, às vezes, né, do mesmo jeito, assim, às vezes uma pessoa, ela vê que outra está tomando droga, isso aí vamos o lado negativo da coisa, né? E a pessoa vê que tantas pessoas estão morrendo, né, por causa de overdoses, sabem que aquilo é ruim, né, para a saúde, e mesmo assim elas vão e experimentam, né? Continuam assim, se viciam naquela droga, mais ou menos esse processo assim. Não tem fé, né? Ao verem que as pessoas estão morrendo por causa de algumas situações nesse mundo, através de algumas práticas, e mesmo assim elas vão e fazem a mesma coisa. De modo que quando vemos essas pessoas, essas grandes personalidades vindo aqui no mundo, amando de Deus para nos dar o exemplo, né? Porque o que pode ser melhor do que o exemplo? Você vê diretamente uma pessoa autorrealizada, mas mesmo assim a nossa mente é tão contaminada, ela está tão, assim, estamos assim, tão dependentes dos nossos sentidos, né, de desfrutar desse mundo, que preferimos ter uma vida negativa nesse sentido espiritual, para desfrutar apenas de um tempo aqui, desfrutar temporariamente, sabendo que a morte física pode vir a qualquer momento. E mesmo que observemos as pessoas do mundo que não estão conectadas com Deus, assim, passando tantas, né, depressões, tantas situações desagradáveis, mesmo assim continuamos fazendo as mesmas coisas que elas, tendo os mesmos desejos, e nem assim alimentamos nem um pouquinho de fé em Krishna, de desejo de participar desse serviço devocional, né? Dessa corrente que conduz todas as almas
de volta para Krishna, a suprema personalidade de Deus. Então Krishna está falando que essas pessoas não vão alcançá-lo. Para você alcançar Deus é necessário a prática espiritual, porque essa prática espiritual é exatamente o que vai limpar a sua mente, né? Vai descontaminar a sua mente, para que a sua consciência real, como um servo eterno de Krishna, que pratica esse serviço devocional como uma condição natural da alma, possa acontecer de forma assim, simples. Então Krishna aqui, ele simplesmente está dizendo coisas, né, comuns de entendimento, e que podemos ver que é apenas pela nossa teimosia que não alcançamos Deus. Muitas pessoas têm essa consciência, né, essa ansiedade. Não, porque Deus não se revela. Mas Deus não existe. Eu não consigo compreender, né, assim, filosoficamente. Dessa maneira as pessoas estão querendo assim, compreender imediatamente, querem que Krishna se revele para elas, nesse nível assim, intelectual mesmo, né? Mas isso não é possível. A nossa mente é um instrumento material que não vai compreender a suprema personalidade de Deus. É preciso se situar no espírito. E o serviço devocional é como uma espécie de religião. Ele religa, né? Por isso que chamamos essa prática, esse processo de Bhakti Yoga. Bhakti é amor, né? Yoga, união. É a prática da união amorosa com Deus. Temos que exercer isso no nosso dia a dia. Temos que ter esse elo amoroso. Nesse mundo material, usamos o nosso amor, né? O nosso desejo de possuir algo assim, né, de uma forma pervertida. Estamos amando apenas coisas temporárias, coisas que não satisfazem o espírito, e não conseguimos compreender porque estamos sofrendo. Então esse amor deve realmente ser dirigido ao Senhor Supremo. Esse amor no início se chama fé, porque há um conhecimento, né, revelado, onde Krishna está dizendo que é Deus, de forma que se só ficamos a duvidar ou questionando isso, sem fazer uma prática espiritual para realizar realmente no coração se Krishna é ou não Deus, então não teremos o sucesso em nossa tentativa de alcançar Deus, né? A verdade é que quando estamos purificados internamente, Krishna ele se revela ao nosso coração. Não somos nós que vamos alcançar Deus, mas podemos alcançar Deus nesse sentido, em que através do serviço devocional purificamos a nossa mente e abrimos, né, as portas da percepção de nosso coração, que está limpo pela prática do serviço devocional, e então criamos as condições adequadas ou vibratórias para que Krishna, ou a super-alma, né, que é Krishna expandido em nosso coração, possa se revelar no coração do devoto. Então Krishna é assim, ele não é que ele está dificultando o encontro dele com a gente, mas somos nós que, devido a essa infidelidade diante das palavras de grandes autoridades, diante da própria revelação pessoal da suprema verdade absoluta, o Senhor Krishna, estamos negando, né, a aproximação, porque existe um falso ego, né? Um falso ego que muitas vezes, né, assim, quer ser como Krishna, quer ser como Deus, e daí faz assim, tentativas absurdas, vida após vida, para tentar se tornar Krishna. Isso é impossível, né? Porém, por outro lado, você já é uma parte integrante de Krishna, um servo eterno, amoroso de Deus. Você é energia,
e Krishna é o energético. A sua vida é mantida pela vida de Krishna. Então, o que Sri Chaitanya Mahaprabhu, né, também veio nesse ato de misericórdia, se manifestando como um devoto puro, uma dessas grandes personalidades. A primeira coisa que ele disse para Rupa Goswami, que Rupa Goswami, né, também é uma Gopi, é um devoto que veio do mundo espiritual participar dos passatempos de Chaitanya Krishna Mahaprabhu. Ele perguntou a Chaitanya Mahaprabhu, quem sou eu? Quem sou eu? E Krishna falou, você é um servo eterno de Krishna. Sem essa concepção inicial, a sua prática espiritual com certeza será desvirtuada, se você não entender a sua posição eterna como servo eterno de Krishna. E um servo de Krishna pratica o serviço devocional eternamente. E se você sabe que você é uma parte integrante de Krishna e não pratica atividades conectadas a esse amor, onde você vai tentar agradar a Deus, né, nesse serviço, né, feliz, então naturalmente você é infiel. Essa é a nossa infidelidade que Krishna está falando aqui nesse verso, né, nesse terceiro verso do capítulo 9. Então, a Prabhupada está falando que essas pessoas que continuam, né, sem ter fé em Deus, elas são receiosas e não podem fixar-se no serviço devocional ao Senhor. Esse receio, né? Hoje em dia, realmente, se formos notar, né, muitos assim, lobos, né, vestidos de cordeiros, muitos enganadores, muitas religiões manipuladoras, muitas ideias, né, filosóficas que não condizem com a realidade, estão desviando as pessoas realmente do caminho régio, né, do caminho real. Raja Vidya, né, como diz Krishna logo no segundo verso desse mesmo capítulo, né, estão desviando as pessoas do conhecimento real, o Raja Vidya. Mas quando a pessoa vendo, né, todas essas circunstâncias enganosas, também não faz nada, ela automaticamente se torna receosa de investir a sua energia espiritual nesse serviço devocional. Então essas pessoas receosas, Srila Prabhupada está dizendo que elas não irão fixar-se no serviço devocional ao Senhor, porque estão com uma espécie de sentimento assim, com o pé atrás. A rendição a Krishna significa que você se doa completamente de alma para essa prática espiritual. Essa doação completa é o que se chama, né, fé. Fé, porque você não está simplesmente usando sua fé de maneira cega, mas você estudou todo o Bhagavad Gita, você está observando pessoas que estão conectadas com Krishna, em consciência avançada, pessoas que estão assim, você sente que há uma presença energética fabulosa, né, nesses seres. Muitas almas que vêm a esse mundo pregar sobre Krishna, mas se você tem receio, a sua fé é fraca, né? É fraca, porque Krishna ele quer que nós nos rendamos assim completamente. É necessário essa rendição para que Krishna se manifeste em nosso coração. Krishna não é uma experimentação da nossa mente, ou dos nossos sentimentos, ou intelecto. Para você entrar em contato com Krishna, há uma parte em você interna, assim, que se chama, né, a intuição. Krishna chama essa parte de o quarto modo, né? Temos o modo da ignorância, da paixão, da bondade, porém, se quisermos fazer, né, contato com Krishna, temos que transcender a nossa natureza animalesca, né? Nossa função simplesmente intelectual e ir para esse quarto plano intuitivo, onde ali Krishna vai poder se revelar
quando sua consciência estiver completamente assim elevada. Esse é o objetivo do serviço devocional, essa prática diária de cantar o santo nome de Deus, de estudar as escrituras, de associar com os devotos, de manter fixa essa fé nos pés de lótus de Krishna, é o que vai realmente conduzir a nossa energia para esse quarto estado, que é o modo transcendental, né? O modo Shuddha Sattva, o modo puro de consciência, e ali nós vamos encontrar, né, a super-alma, o Krishna. Esse acesso muitas vezes também se dá com a meditação, onde acalmamos a nossa mente, né, as nossas vibrações inferiores, e então conseguimos acessar esse cantinho especial do nosso coração, onde podemos ter o contato assim com Krishna como um amigo mesmo. É daí que vem toda essa inspiração quando, né, fazemos aqui uma aula, quando escrevemos, quando adoramos a deidade assim, completamente conscientes, quando conversamos com os devotos, né, distribuímos assim, os livros, quando entramos nessa comunidade feliz de almas que já estão assim, participando avidamente desse momento de regresso para o mundo espiritual. E por isso Prabhupada diz que a fé é um importantíssimo fator, né, para o progresso em consciência de Krishna. Porque sem fé não fazemos nada, né? Até mesmo aqui na natureza material, para tudo que quisermos assim, realizar de fato, temos que ter fé de que isso vai dar certo. Porém, devemos estudar, né, as formas, como vamos realizar essas coisas aqui no mundo material. E o serviço devocional é a forma como vamos realizar Krishna na atmosfera espiritual do nosso coração. Então, se queremos progredir em consciência de Krishna, essa nossa fé tem que assim, estar transformada em entusiasmo diário. Porque é muito incrível que quando você compreende que é uma parte integrante de Krishna, e você sabe que isso é aquilo que você é eternamente. Você sente no seu coração a verdade de que você é algo mais do que esse corpo material, do que essa mente sutil, que você é um espírito e que você agora conseguiu descobrir que há uma informação de que Deus se chama Krishna, que ele veio à Terra, que ele mostrou a morada dele, como são as suas atividades. E depois também você fica sabendo que o próprio Krishna veio como Chaitanya Mahaprabhu e está nos oferecendo dentro dessa Kali Yuga, uma era de tanta escuridão. Deus está nos oferecendo toda a sua misericórdia para realizar logo aquilo que temos que fazer mesmo. Estamos nesse mundo material para realizar a Deus, para despertar em nosso coração o amor por Deus. Então, quem é Deus? Né? Quem é Deus? Se você não sabe quem é Deus, seu caminho é progressivo para Deus, não faz sentido. Só quando conhecemos Krishna, que se revelou como a suprema personalidade de Deus, e nos situamos no serviço devocional com toda a fé, então estamos criando as condições internas adequadas para ascensionar a nossa energia e daí entrar em contato, né, íntimo com Deus que sempre está em nosso coração. Krishna está sempre nos revelando a sua presença de alguma forma aqui nesse mundo material, mas nós estamos assim, tão ocupados em nossa luxúria, em nossa ambição, ou em nossa raiva, né, frustrantes com tudo, medos, que raramente conseguimos observar assim que Krishna está o tempo todo querendo nos avisar de alguma forma que somos seus servos eternos. Basicamente, sem essa fé e vivendo de uma forma receiosa, como diz aqui nesse significado, nós perdemos essa sensibilidade espiritual. A pior coisa do mundo é você viver com receio do futuro, né?
que vai acontecer, assim, medo, né? Receio se transforma em medo, e não há sentido falar assim de medo de Krishna, né? Porque Krishna é amor, né? Amor puro. A pessoa não deve ver assim Deus como um ser assim que está simplesmente, né, controlando, jogando raios na cabeça das pessoas. Toda essa visão assim antiquada de religiões que simplesmente não entendem nada de Deus e querem manter um controle, né, sobre as pessoas. Aí também criam tantos infernos. Dessa forma as pessoas se afastam de Deus, porque sem esse princípio de amor, assim, como é possível adorar um Deus desse, né? Isso já não cola mais, vamos dizer assim, na sociedade atual. Hoje estamos recebendo um fluxo de luz, de conhecimento, de consciência, que está nos conectando cada vez mais com essa unidade da existência, onde compreendemos que tudo é Deus em manifestação, e que todos nós, juntos como partes integrantes desse Deus, devemos nos associar, nos ajudar, nos servir em amor, tendo esse Deus como um centro, né? Como uma fonte única que está gerenciando toda a energia material com muito carinho. De modo que, se sabemos disso tudo, e sabemos que essa fonte suprema é Krishna, e que ele está se revelando aqui no Bhagavad Gita, né? Inclusive esse é o conhecimento mais confidencial, onde nos versos à frente, Krishna vai dizer assim que, né, que ele é uma pessoa, que ele está em tudo, mas mesmo assim ele está à parte como a fonte de tudo, tentando tirar essa ideia de que as pessoas, né, algumas filosofias querem se fundir em Deus, virar Deus. Essa é a meta, né, escondida por trás de muitos devotos que estão adorando Deus, porém com a intenção de se tornar Deus. Krishna explica que não é assim. Não é assim. Somos servos eternos de Krishna, em serviço devocional, no mundo espiritual. E agora, devemos, aqui nesse mundo material, também praticar o serviço devocional, como um estágio, né? Um aprendizado, um reavivamento de como é no mundo espiritual. Quando Prabhupada esteve aqui nesse mundo, né, ao instalar as deidades, ele nos mostra, né, como é o tempo diário de Krishna, o que ele faz. Então, as deidades, nós somos treinados em relação às deidades a viver o dia de Krishna, né? Que ele acorda, ele toma banho, né, ele sai. Tem toda essa questão para quem está envolvido na consciência de Krishna. Então, essa adoração à deidade é para relembrar como agimos em relação a Krishna no mundo espiritual. E aqui, como não podemos ver assim Krishna diretamente, então Krishna, ele bondosamente se manifesta através das deidades, para que possamos viver um dia com ele aqui na natureza material, como é lá em Vrindavana. Isso é tudo que está por trás da adoração às deidades, né? Dessa forma, se a pessoa ela está receosa, simplesmente ela está bloqueando a maior oportunidade da vida humana. Ela não vai ter êxito espiritual se simplesmente duvidar ou entrar assim, ou render assim com meio coração. Krishna não se revela para pessoas que não estão dispostas a entregar a sua alma para o maior benefício humano, né? Porque Krishna, ele se entrega completamente para o seu devoto quando ele vê que há realmente um amor sincero em seu coração. Esse amor, né, Bhakti, é que é o elo, né? Krishna, ele está agora mesmo em seu interno, esperando ver esse movimento amoroso da sua alma. E às vezes a gente pode ver que muitos devotos, né, os simpatizantes, assim, estão cantando o nome de Deus, estão frequentando as reuniões, ouvindo, né, o Bhagavad Gita, ajudando, né, na missão dos devotos. Porém, essa pessoa
não tem assim, essa noção interna, não tem essa avidez por Deus. Ela ajuda, vai realmente assim, vai agradar a Krishna, mas o amor de Krishna não é assim tão fácil, não porque não seja fácil conseguir, mas porque esse amor de Krishna ele só aparece quando intercambiamos o nosso amor com Ele. Devemos compreender isso. Esse cantar do santo nome, Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, tem essa função de purificar a nossa mente que bloqueia o nosso amor, né? Porque ela está contaminada. Então, quando a mente se purifica, o nosso amor naturalmente vai surgir. Porque nós somos seres amorosos eternos em relação a Deus, porém, nossa mente está bloqueando esse fluxo energético do amor. A nossa mente também está derivando, né, o nosso amor para outras coisas que não sejam Deus. Isso que se chama luxúria, o desejo de desfrutar o máximo possível das coisas materiais, estando assim esquecidos de que Krishna, que é o Senhor Supremo, que manifesta todas essas coisas materiais, que queremos assim explorar sem reconhecer que o Senhor Supremo de tudo é Krishna. Já o devoto, ele desfruta da matéria, porém reconhecendo que Krishna é o Senhor Supremo, né? É o desfrutador supremo por trás de tudo. Então Krishna vai desfrutar de sua própria energia material através da energia do seu devoto, então o processo fica completo e feliz, né? Quando oferecemos o nosso desfrute para o desfrute de Krishna, reconhecendo a energia material como uma manifestação de Krishna, então isso irá satisfazer a nossa alma, né? É assim que, por exemplo, né, purificamos o alimento, né? Quando um devoto vai cozinhar, ele cozinha para Krishna, oferece para Krishna antes, e quando ele se alimenta daquela substância material, ela agora, através do oferecimento, se transformou em substância espiritual. Esse é o nosso poder como espíritos, né? De poder transformar toda a matéria, o tempo todo, em elementos espirituais, né? Chamados, né, Brahman, né? Então, quando comemos o alimento, nos fortificamos, né, em consciência e também purificamos a nossa mente. Igualmente, quando cantamos o Santo Nome. Tudo que fazemos em relação a Krishna está purificando a nossa mente. Esse é o segredo da yoga. Isso é serviço devocional. Temos que compreender porque estamos agindo, né, assim, da forma como Krishna nos ensinou, como os grandes devotos puros e sábios nos disseram, porque tudo é uma forma, né, tudo é uma maneira que criamos, como dizia Srila Prabhupada, de fazer do limão a limonada, de colocar o açúcar amoroso nas atividades materiais, que são feitas da mesma maneira pelas pessoas que não são devotas, porém não tem esse ingrediente de reconhecimento divino nas coisas materiais. Então isso é a magia, né? A magia do devoto. Ele transforma tudo a seu favor por causa dessa fé, de entender, né, que Krishna está presente em todas as coisas, que todas as coisas são Krishna. E aí você se alimenta de Krishna, tanto no nível físico, como no nível emocional, e como no nível mental, intelectual. Isso é formidável. Isso representa o serviço devocional. Prabhupada diz que no Chaitanya Charitamrita se diz que fé é essa plena convicção de que, pelo simples fato de servir ao Senhor Supremo, né, Krishna, pode-se alcançar toda a perfeição. Isso é o que se chama a verdadeira fé. Esse entendimento, né, de que eu falo comigo mesmo, né? Poxa, eu sei que se eu servir a Deus com convicção no meu coração, eu vou alcançar a perfeição nessa forma humana, né?
Todo Bhagavad Gita simplesmente vem falar isso. Troque a sua energia, mude a sua consciência. Tudo nesse mundo material, onde você sai da plataforma de sofrimento, infeliz, para a plataforma de alegria, né, de prazer, de bem-aventurança, simplesmente decorre de uma mudança de consciência. E a fé é o que vai fazer isso, né? Você trocar de canal. Você vai trocar do canal material para o canal espiritual. Então a fé nada mais é do que essa plena convicção que você vai ter, né, desse fato que tem que servir ao Senhor Supremo, porque você é um servo eterno de Krishna. Então você se situa na sua posição correta, e isso é a perfeição em si. Ao se situar em Krishna e em amor, e Krishna está se correspondendo com a sua parte integrante, que somos nós, então tudo se torna harmonioso, e cada dia aqui nesse planeta Terra vira uma dádiva, né? Uma bênção, onde você pode se associar assim, completamente com Krishna, nesse sentimento de amizade mesmo, de amizade como um amigo. Porém, para sentir isso, você tem que se render. Todo o Bhagavad Gita, todo esse conhecimento, é uma forma, né, de Krishna dizer de todas as maneiras que no fim você tem que se render a Ele, tem que pensar sempre nele, parar de pensar na ilusão. Porque se você está sempre com Krishna, então a sua vida perfeita vai assim, receber tudo o que é necessário para você progredir e evoluir, já que o propósito, o plano de Deus para nós é exatamente tomar essa consciência espiritual e voltar, né, para Krishna Loka, né, Vrindavana, Vaikunta Loka Dham, morada, né, a morada Vaikunta quer dizer sem ansiedade, uma morada onde você está vivendo assim, completamente em paz, na sua posição natural. Enquanto que aqui nesse mundo material não Vaikunta, né, significa que todo mundo vive no modo da paixão, essa ansiedade desmedida, vivemos agitados, não temos assim, tempo para nós. É muito simples observar. Essa ansiedade é um modo da paixão nos impulsionando mentalmente para vários afazeres e deixamos o serviço devocional, que é a única atividade que realmente deveria ser feita aqui, né, no mundo material, para assim, um terceiro plano. Isso é a falta de fé, né? Então, como nós poderemos alcançar a suprema personalidade de Deus que está aqui em nosso coração, se estamos rejeitando a prática, né, eterna, que é servi-lo com amor? Se você não quer, né, alcançar, não está interessado em Deus, então, lógico, né, você viverá mais uma vida em ilusão, servindo a Maya, né? Tantas e tantas vidas, né, sofrendo, Maya engana-nos com os encantos dela, né, nos dando boas condições materiais, e no fim ela tira tudo com a morte. Depois, na outra vida, temos uma vida miserável, depois, na outra vida, temos uma vida, né, recheada com riquezas materiais, mas no fim tudo isso vai acabar, né, seja sofrimento ou desfrute material. Porém, a felicidade mesmo, a felicidade da alma só pode ser alcançada quando nos conectarmos, né, com Krishna. Esse verso aqui, Krishna está confidenciando isso aqui para nós. Prabhupada diz que no Srimad Bhagavatam, né, é dito assim, há um verso lá que diz que regando a raiz da árvore, seus galhos, ramos e folhas se satisfazem, e suprindo comida ao estômago, satisfazem-se todos os sentidos do corpo. De modo semelhante, quem se ocupa no serviço transcendental ao Senhor Supremo satisfaz automaticamente todos os semideuses e todas as outras entidades vivas. Portanto, diz Prabhupada, após ler o Bhagavad Gita, deve-se chegar prontamente à sua conclusão, que é desistir de todos os outros compromissos e adotar o serviço ao Senhor Supremo, Krishna, a personalidade de Deus. Fé é quando se está convencido desta filosofia de vida.
aqui Prabhupada resumiu perfeitamente, né, o que é a fé, né? A fé é essa convicção, é estar convencido dessa filosofia que Krishna veio nos instruir. E através da fé nós não temos que acreditar nisso, nós temos que realizar isso. É diferente de você acreditar em Krishna, que é simplesmente um produto da crença mental, e a fé significa que é o poder inicial que vai fazer você realizar Krishna. Quando você entra nessa atitude de servir a Deus, participando assim, do movimento do Senhor Chaitanya, essa fé é que vai nos conectar. Então, o que acontece nesse verso acima que Srila Prabhupada falou, que está no Bhagavad, é exatamente isso, que se você regar a raiz da árvore, por exemplo, todos os galhos, ramos e folhas vão se satisfazer. Ou se você rega o estômago com comida, né, todos os sentidos do corpo, né, vão ficar assim, fortes. Então, se nós estamos todos os dias fazendo Sri Krishna Sankirtana, participando, né, do serviço transcendental a Krishna, então nós vamos estar satisfazendo automaticamente todas aquelas forças que estão mantendo o universo para que nós possamos cumprir o propósito último da forma humana de vida, que é uma forma que nos dá a condição de despertar esse amor por Krishna. Então, aqui nesse verso diz que todos os semideuses vão ser satisfeitos assim, automaticamente, quando nos ocupamos em amar a Deus, em desenvolver esse amor por Deus. E todas as outras entidades vivas que, porventura, estejamos assim, querendo fazer algum bem, né, elas vão se tornar satisfeitas com a presença do devoto que energeticamente está vibrando esse amor por Deus na plataforma real da vida. O devoto de Krishna, ele se torna naturalmente, né, um amigo ou uma potência divina em movimento nesse mundo, onde ele se torna uma bênção para toda a humanidade. Se você se tornar um devoto de Krishna, pode saber que você está ajudando assim, todo o planeta Terra, né, aqui onde estamos nesse momento, mas também todos os seres do universo, e também seremos uma força construtiva dentro do plano de Deus, coligada a todas essas almas, né, elevadas, que são chamadas de semideuses, né? Não são Deus, mas têm assim, uma potência outorgada por Deus para cumprir o gerenciamento desse universo de uma forma perfeita. Essa posição de devoto, então, como vemos, não só vai nos dar a realização daquilo que é mais importante em nossa existência, como também vai nos fazer ser um fator essencial para auxiliar todo o universo, simplesmente pela nossa vibração energética. Então, quando estamos cantando Mahamantra, né, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, assim, com toda fé e devoção, toda fé mesmo, assim, sabendo que esse nome foi deixado pelo próprio Deus para nos conduzir, né, a esse ponto interno onde vamos nos associar com Deus de forma pura e assim depois voltar para o mundo espiritual. Isso é maravilhoso, aceitar essa misericórdia de Krishna. Porém, as pessoas se tornam assim, infiéis, né? Não aceitam assim, que são partes de algo maravilhoso, né? Que é Deus, né? Imagina, só temos a ganhar, mas devemos realizar, isso é fé. A fé, a vontade de buscar avidamente essa realização de Deus em nosso coração através do serviço devocional. Então temos que ter uma mudança de consciência e realmente nos integrar naquilo que Krishna e todos os devotos puros, né, estão nos instruindo. Porém, devemos fazer isso ao nível de experimentação interna, não simplesmente assim aceitar assim o que Krishna ou que os devotos assim estão falando, porém assim no nível de você realmente estar buscando essa realidade. Entende? A nossa dependência tem que ser com Krishna dentro do coração. E dessa forma Krishna se revela, né? Apesar dele e todos os devotos puros estarem sempre falando a mesma coisa, né? Mas quando Krishna fala dentro do nosso coração,
Isso é um doce que vamos experimentar, que está além de qualquer experiência, e a partir do momento que Krishna se manifesta, nem que seja um pouquinho no seu interno, ele rouba, né, o seu coração. Então Krishna é um ladrão de corações. A partir do momento que você deu abertura para Krishna, ele vem realmente, e sem piedade, ele vai roubar o seu coração, porque aquela gota de amor que você está manifestando é o que ele está mais almejando na sua alma. Então ele quer levar você para Vrindavana, para que a sua emanação amorosa aumente cada vez mais dentro das relações que existem no mundo espiritual, e assim essa é a raça de Krishna, né? É a raça, é a doçura, compartilhar esse amor, é o que satisfaz Krishna. Então vamos desenvolver essa particularidade da nossa alma, que é o serviço amoroso. Então Prabhupada, né, está falando, né, que fé é quando estamos convencidos das palavras de Krishna. Prabhupada diz que assim, que acontece que o desenvolvimento desta fé é o processo da consciência de Krishna, e que há 3 categorias de devotos conscientes de Krishna, né? Primeira, segunda e terceira classe. Que na terceira classe estão aqueles que não têm fé, né? Não têm fé, estão ali adorando Krishna, mas às vezes é um modismo, às vezes é uma fuga, é um medo, né? Alguma coisa assim, eles estão ali. São esses tipos de devotos, né? Chamados assim, neófitos, que às vezes também arranjam muita confusão, especulam demais, desafia. Estão ali, mas uma fé pela metade, né? Uma fé mais um acreditado que uma fé. Então Prabhupada diz que mesmo que formalmente esses devotos de terceira classe ocupem-se em serviço devocional, eles não podem alcançar um nível de perfeição mais elevado, né? Que é provável que eles acabem tropeçando, porque quando você faz a coisa pela metade, né, a sua mente pode se desviar, né, para outro lado, né? Krishna fala que quando nos rendemos a ele, temos que, né, assim, fé fixa nele. Então, Prabhupada diz que esses devotos de terceira classe talvez fiquem ocupados, mas como eles assim, não têm convicção e fé plenas, é muito difícil que continuem em consciência de Krishna. Muitas pessoas vêm às reuniões, leem o Bhagavad Gita, cantam a japa, mas não têm essa fé. Então chega uma hora que muitos devotos assim, vão optar por outras assim, religiões, outros viram, né, até mesmo assim, se desvinculam de Krishna, outros falam mal, né, dos devotos de Krishna, e desse modo eles simplesmente não atingem o propósito, porque não há essa convicção real no coração. Tudo que você faz sem dar plena atenção, essa coisa não vai se manifestar. Essa atenção é a fé, né? Fé concentrada, né, naquilo que você quer. As realidades da vida das pessoas se manifestam com essa intenção fervorosa. Então esses devotos da terceira classe, eles são devotos que vêm e vão, alguns ficam, né? Mas é assim, tudo é assim, né? Estamos humanamente em desenvolvimento, né? E a consciência de Krishna é o último degrau da perfeição humana, né? Prabhupada fala que no desempenho da atividade missionária que eles fazem, né, eles têm essa experiência prática de que algumas pessoas vêm e com algum motivo subjacente juntam-se à consciência de Krishna, e logo que a sua situação econômica melhora um pouco, elas abandonam esse processo e reassumem os seus velhos hábitos, né? Isso aqui é só um exemplo. Você está mal economicamente, ou está aflito por causa de uma doença, qualquer coisa, e você vai lá para adorar Krishna. Parece até que você é realmente um devoto de Krishna, assim, mas por trás a intenção não é Krishna, né? É uma intenção materialista, e depois, se tudo dá certo, aí você fala, Krishna me ajudou, tal, e naturalmente esquecemos de Deus quando a nossa mente realmente quer outras coisas além da realização plena de Krishna. Então Prabhupada fala que apenas com fé que se pode avançar em consciência de Krishna. Quanto ao desenvolvimento da fé, entende-se que um devoto de primeira classe
em consciência de Krishna é aquele que é versado nos textos do serviço devocional e alcançou essa fé firme, né? Ele entende a filosofia, se rende a Krishna, né? E tem essa fé firme. Esse é o devoto de primeira classe, né? Temos que tentar alcançar esse nível, né? De nunca nos desviar dos pés de lótus de Krishna, e também assimilarmos essa filosofia, esse conhecimento, por exemplo, aqui do Bhagavad Gita, para levar para outras pessoas. Essa é a missão de um devoto puro. Ele nada mais tem a fazer nesse mundo material, senão passar a sua própria energia e o conhecimento de Krishna para outras pessoas. Aí está toda a felicidade e satisfação de um devoto avançado de Krishna, quando ele sente essa satisfação contínua em estar vivendo nessa dimensão divina, mesmo estando aqui nesse corpo assim, material. O corpo de um devoto puro, como a gente tinha falado em relação à prasada, né, que nós transformamos em alimento espiritual, da mesma forma, o corpo do devoto puro, por estar assim completamente rendido a Krishna, o corpo de um devoto puro ele é espiritual. Ele já é Brahman também, já é espírito. Nós não podemos observar assim, o corpo de um devoto puro, porém ele é completamente espiritual. Por causa disso, né, por causa da sua entrega, por causa do seu oferecimento completo de sua vida para Krishna. O corpo de um devoto puro é prasada. Quando você ouve o devoto puro falando, sorrindo, abençoando, dando assim, as respostas de uma forma assim, bem simples da vida devocional, então você está se alimentando diretamente de energia espiritual pura. Quando você ouve o canto do mantra, né, dos lábios de uma pessoa avançada espiritualmente, assim, tudo é néctar, tudo está ajudando energeticamente, né, favorecendo a sua fé nesse serviço devocional. Então esse é o devoto de primeira classe. E os devotos, né, da segunda classe estão os que não são muito adiantados em compreender as escrituras devocionais, mas que têm firme fé de que Krishna Bhakti, ou serviço a Krishna, é o melhor caminho. E assim o adotam de boa fé. É o caminho intermediário, né, entre aquele que não tem fé e aquele que tem total fé. O devoto de segunda classe está indo, né, está progredindo na realização divina. Ele tem assim, a fé firme, né, desse serviço a Krishna. Então, logo, esses devotos da segunda fé são superiores à terceira classe, que não tem conhecimento perfeito acerca das escrituras, nem boa fé, mas através da associação com os devotos e com simplicidade está tentando seguir. Na consciência de Krishna, o devoto de terceira classe pode cair, mas quem está na segunda classe não cai. E o de primeira classe não tem nenhuma possibilidade de cair. Porque Krishna, né, quando você dá uma fé para Krishna, ele realmente começa a proteger o seu serviço devocional. Então ele não deixa a alma cair. Às vezes Krishna até manda umas situações negativas que são impedimentos para o devoto fazer coisas que não deveria, né? Krishna está sempre protegendo e os devotos compreendem isso, né? Porque sua vida está rendida a Krishna. Prabhupada diz que na primeira classe o devoto na certa fará progresso e conseguirá o resultado final. Quanto ao que em consciência de Krishna pertence à terceira classe, embora acredite que o serviço devocional a Krishna é muito bom, ainda não adquiriu de escrituras como o Srimad Bhagavatam e o Bhagavad Gita o devido conhecimento acerca de Krishna. Nesse sentido, né, que há um mistério, há uma profundidade dentro desse conhecimento de Krishna e esses devotos ainda não captaram, né, essa sabedoria a nível de alma, né, como estávamos falando aqui atrás, né, não tiveram essa realização do conhecimento de uma forma mais profunda. Então eles acreditam no serviço devocional, mas não tem aquela força interna da sabedoria, Buddhi, né, Buddhi, a inteligência interna, luminosa. Então Prabhupada fala que às vezes esses devotos de terceira classe, em consciência de Krishna,
têm alguma tendência para Karma Yoga e Jnana Yoga. E às vezes se perturbam, mas logo que a infecção de Karma Yoga ou de Jnana Yoga é debelada, eles se tornam devotos de segunda ou primeira classe em consciência de Krishna. Aqui Prabhupada está falando que há pessoas que, esses devotos de terceira classe, eles vão, assim, praticam o serviço devocional, mas assim com motivo de especular, né, de entender, assim, de querer, né? Jnana Yoga é a união com Krishna através do conhecimento. Eles estão mais assim estudando o Bhagavad Gita para entender pelo intelecto, pela mente, né? O Karma Yoga estão assim simplesmente agindo para Krishna para obter bons resultados, mas nesse sentido assim material, né? Querem créditos, assim, com interesses, vamos dizer assim. Então isso é uma espécie de infecção que, quando o devoto de terceira classe, após, né, dar continuidade à sua associação com os devotos puros, assim, com Krishna, isso vai ser retirado, né? Esse desejo de realizar atividades para se dar bem, né, assim, egoisticamente, ou também só de ficar estudando o Bhagavad Gita sem desenvolver o amor puro, né, o amor real por Krishna. Então, quando eles começam a desenvolver realmente esse amor por Deus, eles vão se tornar devotos de segunda ou primeira classe. É normal, inicialmente, né, entrar na vida espiritual com essa vontade de simplesmente assim abarcar assim o conhecimento assim intelectualmente, ou de você estar com Krishna porque você sabe que onde está Krishna vai ter proteção, ele vai te trazer coisas materiais, mas o devoto de primeira classe, ele não tem essas intenções mais de conhecimento, ele simplesmente fala com a alma mesmo. Ele é uma voz interna de Deus se manifestando quando ele fala para as outras pessoas, ou quando instrui a devotos que se aproximam dele, né, submissamente, né, fazendo perguntas assim, de uma forma humilde. Esse devoto, a super-alma, através da boca dele, revela a essas outras almas o que elas precisam saber para o seu avanço progressivo em consciência de Krishna. Prabhupada diz que a fé em Krishna também se divide em 3 fases e é descrita no Srimad Bhagavatam. Esse assunto é descrito, né, no Bhagavatam. Apego, né, apego de primeira classe, apego de segunda classe e apego de terceira classe são também explicados no 11º canto do Srimad Bhagavatam. Bhagavatam explica tudo, né? Explica tudo, é sensacional. Recomendo que vocês estudem, né? Porque é a escritura mais incrível do universo. É o fruto maduro de todo o conhecimento, né, védico, né? Prabhupada diz que aqueles que não têm fé, mesmo após ouvir sobre Krishna e a superioridade do serviço devocional, pensando ser simples elogio, acham o caminho muito difícil, mesmo que procurem se ocupar em serviço devocional. Para eles, há pouquíssimas esperanças de obter a perfeição. Assim, a fé é muito importante no desempenho do serviço devocional. Esse verso, então, ele glorifica a fé, né, em Krishna, porque só através dessa fé associada ao serviço devocional que surgirá a possibilidade em nosso interno de alcançar a suprema personalidade de Deus. Ou seja, de abrir o coração para que Krishna, através da sua misericórdia, se revele para nós, e isso irá despertar em nosso coração Ananda, né? Bem-aventurança, que faz parte da nossa essência espiritual. E quando sentirmos essa Ananda, essa felicidade por Krishna, nos desapegaremos assim completamente da natureza material e vamos investir toda a nossa energia em nosso sucesso, né, espiritual aqui nesse mundo material. Então não vamos deixar para depois, ao ouvir um verso como esse aqui, com toda essa explicação maravilhosa de Srila Prabhupada, né, se nos tornarmos assim, receosos, então estamos simplesmente adiando tomar a atitude de consciência para se render a Krishna em alguma outra vida. Em alguma vida nós vamos ter que fazer isso. Então um simples verso aqui, de Krishna, né, o conhecimento mais confidencial, um simples verso está caracterizando o que devemos fazer inicialmente, né?
para nos associarmos e para deixar que Krishna se revele para nós, já que estamos, penso que estamos, buscando entender quem é Deus, de uma forma assim, direta, simplesmente ter essa fé. Vamos ter fé em Krishna, vamos acreditar que Krishna está falando que ele vai se revelar para todos aqueles que depositarem, assim, pelo menos um pouco dessa atitude interna de se voltar para ele, assim, realmente em amor, não assim, eu quero conhecer Deus, eu quero estar com Deus porque Deus vai me favorecer, assim, não, sem interesses, simplesmente busque a Deus porque isso é maravilhoso, Krishna já está mantendo a sua vida material, está mantendo a sua vida espiritual e está assim ansioso para, ansioso entre aspas, para se conectar conscientemente com sua alma. Faça isso. Agora que você está nessa forma humana de vida e que está tendo a oportunidade de ouvir essas palavras, por favor, dê um pouco do seu tempo para Krishna dessa forma mais relevante, mais fervorosa, e deixe as coisas materiais de segundo plano. Faça o que você tem que fazer materialmente, porém saiba que se você abandonar seu corpo amanhã mesmo, ou depois, tudo o que é material, e aí? Não tem valia, A família, você já teve milhões de famílias. Assim, vamos dar o valor agregado à consciência de Krishna, trazer todas as pessoas para dentro desse círculo, desse movimento maravilhoso da consciência divina que no momento está expresso aqui nesse planeta Terra. E possamos nos unir com todas as almas, assim, com carinho, respeitando a posição de cada uma, terceira, segunda e primeira classe. Então é isso, espero que vocês tenham apreciado essa aula. Eu gostei muito, que Krishna sempre dá uma inspiração extra em certos detalhes que às vezes parecem simples, mas são o fundamento, de tudo. Todas as glórias são aos devotos reunidos, todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gauranitai, todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada, Haribol.